Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre uma dúvida que apareceu de um aluno meu, de Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação, e também fazer uma correção em relação a uma informação que eu dei na nossa segunda aula, na live da segunda aula nossa, que é sobre a Reforma Protestante. Bom, queria que vocês entendessem primeiro que a Reforma Protestante ela é uma reação o governo católico, a administração católica na Europa, em diversas regiões diferentes. Quando a gente fala de reforma protestante, a gente está falando de um movimento unificado. Por mais que a reforma acabou ganhando um corpo muito grande na Europa, mas é um corpo montado por rebeliões locais, por revoltas locais, por descontentamentos com a autoridade da Igreja em várias regiões da Europa. Existia na Inglaterra, existia na Alemanha, existia na Tchecoslováquia, existia em Genebra, na Suíça. Você vai ter uma série de movimentos que buscam a ruptura com a Igreja ou reinterpretam a autoridade da Igreja na Europa. Então vamos pensar que a Reforma Protestante ela já está sendo gestada durante o período medieval com a consolidação da autoridade do clero sobre várias regiões da Europa, um clero que cresce, se expande, patrimonializa, tem um grande poder material, e uma influência muito grande sobre os poderes locais, inclusive com um peso econômico nas regiões. Uma tributação muito grande em torno da igreja, uma autoridade dos membros da igreja, interferindo inclusive politicamente em algumas regiões, governando em conjunto, às vezes acima do governante local. Muitos nobres se sentem acuados pelo poder do clero, por bispos, por cardeais. Então você tem um descontentamento efervescente na Europa, a partir do século XIV, que vai se traduzir em algumas manifestações mais objetivas, como, por exemplo, de John Wycliffe, Erasmo de Roterdã, e mais tarde Johann Hus, ou John Hus, como alguns gostam de chamar. No caso de John Wycliffe, o questionamento fundamental de John Wycliffe é sobre a autoridade da Igreja nas regiões da Inglaterra, a ruptura com a estrutura administrativa e patrimonial da Igreja, e objetivamente a intenção de desenvolver dentro da Inglaterra uma igreja local católica. A intenção de Wycliffe não é romper com a igreja católica, mas criar uma administração inglesa para a igreja. Uma administração que teria à frente dela o rei da Inglaterra. Para a monarquia inglesa, as ideias de Wycliffe eram interessantíssimas, só que criavam um descontentamento com o Papa, criavam um certo ambiente de ruptura, um certo ambiente de enfrentamento da autoridade católica na Inglaterra. Você tem, por exemplo, John Hus, que aí sim, Hus, que é um leitor de Wycliffe, de certa forma influenciado por Wycliffe, mas também com as questões que envolviam a Tchecoslováquia, que era uma região da Boêmia dominada pelo Império Germânico, o Sacro Império Romano Germânico. Hus abraça as ideias de Wycliffe e defende a ideia de uma língua local, uma língua regional para as Sagradas Escrituras, romper com o latim. E defende objetivamente o levante popular contra algumas imposições do clero dentro da Tchecoslováquia, dentro do Império Germânico. Já o começo do questionamento da indulgência, o pagamento da salvação, que era cobrado pela Igreja em vários reinos da Europa. Então você tem aí esse ambiente extremamente tenso. O destino de Wycliffe e o destino de Hus serão diferentes. Wycliffe vai ficar no exílio, em Oxford, onde ele era professor. E Hus vai ser condenado à morte. Aí o conceito que eu vou fazer de uma fala que eu fiz. Eu falei que Hus foi jogado da torre. Não. Quem fazia execução jogando da torre são os muçulmanos. Inclusive teve uma muito polêmica, alguns anos atrás, nesse sentido. O Hus foi queimado
Ele foi executado pelo clero germânico, junto com a autorização do próprio imperador germânico. O imperador germânico contribuiu para isso em 1415. E tem uma frase do Hus que ficou célebre, de que Hus significa ganso, né? De que eles estavam queimando o ganso, mas que dali 100 anos eles não poderiam calar o canto do cisne. E, ironicamente, 100 anos depois, no mesmo Império Germânico, não na Tchecoslováquia, né, mas na Alemanha, em Wittenberg, começava a reforma protestante com Lutero e a ruptura da Igreja Católica, o cisma do Ocidente, como a gente chama. Tá claro? Obrigado, agradeço, peço desculpas por essa falha em relação à execução de Hus. Né? Hus foi queimado pela Igreja. O movimento hussita cresceu muito. O movimento hussita que era, Hus, assim como Wycliffe, eram leitores de Santo Agostinho, buscavam as teses de Santo Agostinho e o entendimento do que é o universo e o homem. E, inclusive, o movimento hussita acabou influenciando a formação de Martinho Lutero, que era agostiniano, era membro do clero. Lembrando que Wycliffe, lembrando que Hus e lembrando que Lutero eram membros da Igreja Católica. Lutero vai iniciar a reforma. Lutero queria fazer uma reforma. Quando eu falo de reforma, queria mudar a igreja. O objetivo de Lutero inicialmente não era montar uma igreja. A igreja luterana objetivamente foi criada não por ele, mas pelo príncipe da Saxônia, pelos nobres alemães que abraçaram suas ideias e fundaram a igreja luterana. Um abraço e obrigado, pessoal.